Recebendo agora aqui, né, agora 11 horas e 50 minutos, e recebendo o Tonhão para falar um pouquinho sobre a reunião de ontem na Câmara Municipal, a 5ª reunião ordinária do ano de 2022 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. E Tonhão vai falar para a gente a respeito dessa reunião. Tonhão, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Cidade. Boa tarde, cara. Um abraço para você, para toda a equipe. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Tonhão, fale um pouquinho para a gente, em linhas gerais, quais foram os pontos de destaque na pauta da reunião de ontem. Olha, cara, nós temos uma dificuldade muito grande para que a comunidade entenda o que está acontecendo e conheça, né, o que é Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um órgão de Estado, etc, etc, etc. E nós tivemos 2 pontos de pauta ontem de fundamental importância, inclusive com a presença do diretor que coordena a questão do funcionamento desses comitês de bacia em Minas Gerais, que são 36. Né? Nós temos aqui uma proposta de união de 3 comitês de uma região, que é o Comitê do Paracatu, que eu presido atualmente, do Urucuia e do afluente do Médio São Francisco, que vai lá em cima, perto de São Romão, São Francisco, que é a região, união desses 3 comitês, e também a questão da agência de bacia que vai gerenciar o recurso que nós vamos receber pela cobrança de uso da água nessa região toda. Pois é, mas explica para a gente qual o tamanho da área dessa região, Tonhão. Olha, nós temos 3 grandes bacias hidrográficas nessa região, que é do Médio São Francisco, lá em cima, como eu disse, né, bem mais na frente. Tem a do Urucuia, que é mais ou menos 26 mil quilômetros quadrados, que dá 2.600.000 hectares. Tem essa outra do Médio, que eu disse antes, que é mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. E tem a do Paracatu, que é 42 mil quilômetros quadrados, que é o dobro, que é o maior bacia do São Francisco, do Paracatu. As 3 juntas dá aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados, que dá 7 milhões de campos de futebol, mais ou menos. O pessoal tem uma ideia disso. Para ter uma noção, né? E isso equivale a 3 estados de Sergipe. Nossa. Então, a proposta nossa é que a gente junte toda essa região num comitê de bacia só, para trabalhar a questão das políticas necessárias para ser desenvolvidas na região, a gestão de recursos hídricos nessa região. Para facilitar. Para facilitar. E outra coisa muito importante... E fortalecer, né? Para fortalecer. Nós vamos ser a maior potência em termos de gestão de recursos hídricos em Minas Gerais. Inclusive, a gente tem tudo a ver essa região, porque tem muitos municípios da bacia do Rio Paracatu que são também da bacia do Urucuia, que são também da bacia lá de cima. Então, não justifica você ficar dividindo tudo. Né? Então, a gente vai fazer essa grande estrutura e, principalmente, com relação à cobrança pelo uso da água, que vai acontecer a partir de 2023, que vai gerar um recurso muito grande para a gente. Isso que eu ia te perguntar agora, no que se refere a valores, né? Qual será o valor arrecadado dessa região para a cobrança desse uso da água? A cobrança pelo uso da água está em cima da Lei 9433, que é uma lei federal que todos os usuários de água têm que pagar pelo uso de água. A mineração, né, quem tem autorização de uso, irrigante, mineradora, etc., todos têm que pagar pelo uso de água. E até então estava se empurrando com a barriga isso, que é uma lei que tem 20 anos quase. Né? Então agora o Estado de Minas, no ano passado, fez um decreto e dando prazo para todos os comitês de bacia do Estado, os 36, se organizarem, porque a partir do ano que vem é obrigado. A do Paracatu já foi aprovada, já tem os índices. Do Comitê do Urucuia parece que tem uma reunião hoje, amanhã, para bater o martelo, e do outro lá, do mais em cima, lá que eu falei, do afluente do Médio São Francisco, também está acabando de ajustar isso. Para se ter uma ideia da importância da bacia do Paracatu nesse contexto, só a bacia do Rio Paracatu prevê se arrecadar, a partir do ano que vem, 14 milhões por ano pelo uso de água. Quem tem autorização ou outorga de uso tem que pagar isso, é obrigado pela lei. O Urucuia, uma média de 2 milhões. Você vê, o Paracatu, 13 a 14 milhões. O Urucuia, 2 milhões. E esse do médio, 1 milhão. Então,
é um recurso razoável. Que outra coisa, isso não é um imposto, é um pagamento pelo uso de água. Esse recurso ele tem que voltar para dentro da bacia hidrográfica Isso da que eu ia te qual ele perguntar, para gera. onde que vai esse recurso? Esse recurso ele vai para o Estado manda para uma agência de bacia que o comitê vai escolher essa agência, né? O próprio comitê que define qual é a agência que ele acha que tem que tocar. Nós, inclusive, temos hoje a agência do São Francisco, que é a agência Peixe Vive, que inclusive liberou um recurso para os 2 projetos que nós já desenvolvemos aqui, inclusive a melhoria das estradas do Santa Isabel. Né? Então, são 16 milhões por ano, esse recurso vem para essa região. Então, no caso, você unindo esses 3 comitês, 25% desse recurso, né? Não, 2,5% desse recurso é para manter a agência funcionando. Essa agência que vai administrar, porque o comitê ele não recebe o dinheiro. Quem recebe é uma agência definida pelo comitê que vai administrar. E se o comitê vai falar o que vai fazer com o recurso. Entendeu? Entendi. Então, projetos de revitalização, Sim, claro. melhorar de estradas, entendeu? Para a região inteira. Todo cuidado, né? Então, juntando, a ideia qual é? Junta-se esses 3 comitês, é uma região muito grande, e o recurso que vai gerar 2,5% vai ser para manutenção da agência e 97,5% vão ser projetos desenvolvidos nessa região para produção de água, para melhorar a condição de uso do solo, para conscientização da comunidade. Então, são vários programas que serão definidos pelo comitê de bacia. Não é o Estado que vai definir. Agora, dentro do comitê, é importante o pessoal entender que dentro desse comitê ele é dividido em 4 setores. Poder público municipal, estadual, sociedade civil e usuários. Cada um tem 6 suplentes e 6 titulares. Então, é um colegiado que entre si define o que vai fazer com os recursos que vão gerar ali e outras políticas que a gente tem desenvolvido aqui. Né? Atualmente, o Comitê do Paracatu tem tido bem mais visibilidade, ele foi criado em 89, né? Não, 98, desculpa, 98, então tem muitos anos. Agora a gente conseguiu muita visibilidade porque a área de maior quantidade de áreas de conflito em Minas Gerais é exatamente a área da bacia do Rio Paracatu. De 26 áreas de conflitos existentes em Minas Gerais, 16 estão aqui. Olha. E o Comitê do Paracatu conseguiu trabalhar na organização desse povo através de comissões gestoras locais, que são os próprios usuários gerenciando a água. No diálogo, né, Tonhão? No diálogo do entendimento. E essa realidade da unificação, ela é a curto, médio prazo? Não, a unificação ela já está acontecendo em diálogos. Né? Sim. O Comitê do Paracatu teve uma reunião ontem, que a gente já está mais ou menos ajustado. Esse mês ainda a gente pretende a Câmara de Outorga e Cobrança do Paracatu, que é uma estrutura dentro do comitê que existe para discutir a questão de uso de água, né? E, no geral, outorga de grande porte, por exemplo, a mineradora vai precisar de renovar uma licença, passa por essa Câmara, ela estuda tudo, leva para o comitê, a plenário do comitê aprova ou não, faz ajustes compensatórios e tal. Com todos esses setores envolvidos. Com todos os setores, não é eu, o fulano, não. São todos os setores. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem e vai ser muito importante, porque a partir do momento que você tem recurso, os municípios vão querer todos participar dessa festa. Com certeza. E aí eles vão ter contrapartida, ajudar a estrutura do comitê. Né? Esse recurso que vai entrar, de repente, a gente consegue recurso para uma estrutura para ele triplicar o valor, em vez de 16 milhões, nós podemos ter até 50 milhões, porque tem um acordo que foi assinado há uns 10 anos atrás em Petrolina. Eu até estava presente nessa reunião, onde o governo federal da época e os governos dos estados da época, 10 anos atrás, assinaram um compromisso destinando recursos para essa revitalização, esse trabalho que vai ser feito. Mas, para isso, tem que ter contrapartida. Como nós vamos ter 16 milhões, nós vamos chegar lá e falar assim, está aqui, compromisso assinado, nós queremos recursos. Porque recursos para essa área não falta.
Inclusive aqui em Paracatu nós temos um recurso muito alto, que é a CEFEM, que é o compensatório minerário de toda a extração minerária de Paracatu, que gera mais de 50 milhões por ano, que é para os prefeitos preparar a cidade para a hora que a mineradora não tiver. Né? Então, esse recurso tem que ser fiscalizado pelo legislativo, pela comunidade, para que ele não se perca e para quando tivermos a mineração, a cidade está preparada. Né? Porque Exatamente. é um recurso muito grande, 50 milhões por ano. No ano passado, esse ano, até o final de agosto, são 43 milhões. Exatamente. E que ninguém está sabendo disso. O poder público sabe que cai lá e joga no caixa único, né? E etc, etc. Mas não pode, porque esse recurso é para saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Então, tem muito recurso na área de meio ambiente. Não sabe? falta recurso. Não falta. Quem falar que falta é porque não tem conhecimento. Então, nós temos muito recurso, só que a comunidade tem que estar sabendo para cobrar das autoridades. Que, infelizmente, o poder público, no geral, no Brasil, não estou falando aqui, só atua sob pressão. Eu sei disso que eu fui secretário de meio ambiente em 2 governos em Paracatu. Eu sei como é que a coisa funciona. Se a comunidade não estiver organizada e pressionar, É uma responsabilidade de todos, né, Toninho? da comunidade. É a mesma coisa, uma coisa que eu gosto sempre de falar, o pessoal reclama muito que as leis estão erradas. A gente vê isso todo mundo falar. Lei não funciona, essa lei é uma avacalhação. Beleza, mas quem é responsável pelas leis somos nós. Porque nós que elegemos quem faz as leis. Então somos nós. A lei está errada, a culpa é nossa. A gente elege gente. A gente não pode só apontar o dedo. Não, a gente elege gente sem compromisso, então a lei é a cara nossa. Né? Então, eu acho que está caminhando numa direção boa, né, legal. Os comitês de Minas Gerais estão caminhando bem. Tem muita gente envolvida. Hoje nós temos mais de 2.000 conselheiros. Eu ia te perguntar esse quantitativo. De comitês esparramados pelo estado afora, sendo que desses 2.000, a metade é poder público estadual e municipal e outra metade é usuário e sociedade civil. Então, tem muita gente discutindo isso, sabe? Então, eu acredito primeiro passo. Eu acredito que mais uns 10 anos a gente vai estar num caminho bacana e vamos ter esses recursos para fazer muita coisa na região. Né? Eu espero que a gente consiga harmonicamente distribuir esses recursos para atender o interesse de toda a sociedade e também dos bichos e das plantas, né? Porque eles também são companheiros nossos nessa caminhada. Muito importantes, né? Ô, Tonhão, muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Estamos abertos para sempre que tiver alguma informação para a gente levar para a comunidade realmente o que está acontecendo, qual o trabalho que está sendo realizado, né, em benefício aí desses comitês, do nosso meio ambiente de um modo geral. E você tem realmente assim um espaço aberto para trazer essas informações para a gente. Nós estaremos acompanhando, na medida do possível, todas as ações relacionadas ao Comitê do Rio Paracatu, da Bacia do Rio Paracatu, e também dessa unificação, se Deus quiser que aconteça mesmo em breve, para que podemos acompanhar. Beleza. Eu agradeço a você e dizer que nós temos as informações necessárias sobre a região, sobre o Rio Paracatu. Sua expedição, nós fizemos já 10 expedições, e conhecemos igual a palma da mão. A gente fala para a sociedade. A gente acompanha mesmo, que você manda muito material das expedições que vocês fazem. A gente fala para a sociedade, mas às vezes eles não absorvem, fala para os usuários. Gente, ontem mesmo na reunião eu falei, gente, vocês têm que abraçar a causa, porque senão vocês vão ficar sem água, e é todo mundo, e nós dependemos do Rio Paracatu. Exatamente. Né, que é o maior afluente do Rio São Francisco. A situação é tão complicada, só para finalizar aqui, para não tomar seu tempo, só uma informação para você. A vazão média do Rio Paracatu, no São Francisco, vazão média histórica, é 600 metros cúbicos por segundo. Isso são 600 mil caixas d'água por segundo. Nossa. O Paracatu joga no São Francisco. Hoje, não está em 80. São 600 a vazão média. Né? Nós não estamos com 80, então tem um problema. E o problema é o quê? O uso e ocupação de solo. Não é uso porque falta água para todo mundo. Na época do pega para capar, não tem água nem para cidades, então não é uso. Porque se não tem água, não é uso. É porque nós não temos água, a bacia não absorve a água da chuva para manter o rio vivo. Né, no período da seca. E a gente não pode deixar morrer. Tem que segurar. Porque morreu lá, morre aqui também. Morre aqui também. Né? Tonhão, muito obrigada, pela entrevista.